Olá, turma! Vamos para a nossa live sobre o que é melhor, uma lancha ou um veleiro. Para isso, vamos chamar o Álvaro Otranto, um especialista no setor. Esperando só o nosso amigo Álvaro, que é o entrevistado de hoje, comandante Álvaro Otranto, né? Na verdade. Álvaro, o que ele tem de milhas daria para dar 10 vezes a volta ao mundo. É só para falar um pouquinho quem é o Álvaro Otranto. É uma das pessoas mais experientes que eu conheço em barcos, principalmente barcos a motor. Mas ele entende também de veleiro. E, inclusive, ele tem um veleiro, né? Então, o Álvaro é uma pessoa muito especial, um amigo e um grande conhecedor de barcos. Barcos à vela e barcos a motor. Foi comandante profissional durante muitos anos de iates a motor. Então, ele tem muito para contar aqui para a gente. Opa! Capotranto! Tivemos um pequeno delay. Sem problemas. Eu tive uma invasão canina aqui, tive que expulsar todo mundo da sala, dei uma bronca, mas meus cachorros estão bem carentes, né? Mas vamos lá. Imagina. Bom, eu queria falar um pouco mais do Álvaro Otranto, para quem não conhece. O Álvaro Otranto foi oficial de Marinha Mercante, ele testou muitos barcos até hoje, e, além disso, ele já atravessou o Atlântico algumas vezes, né, Álvaro? Eu acho que de navio, como oficial de náutica, 10 vezes, e com barco a motor 3 vezes, e veleiros 2 vezes, se não me engano. Então, só no Atlântico você tem 5 travessias de barcos de lazer, né? Na maior parte delas como comandante, né? Que você sempre com iates a motor. Então, você tem uma grande experiência, você tem de milhas, daria para dar 10 vezes a volta ao mundo, né? Isso aí dá uns 400 mil quilômetros, 200 mil milhas, mais ou menos, por aí. Né? Em termos de marinha mercante é muito pouco, né? Mas em termos de iatismo já é razoável. Já é razoável, com certeza. E sei que também você teve a livraria Moana, né? Quantos livros você vendeu na livraria Moana? Mais de 10 mil fácil, não sei. Mais de 10 mil livros. Então você conhece também mil. Essa parte, né? Essa outra parte aí da literatura náutica. Álvaro, nossa live hoje é sobre o que é melhor, uma lancha ou um veleiro. Bem, isso daqui é um assunto que dá, né, muita discussão amigável. Vocês têm briga também, né? Mas é papo de varanda, assim, de tarde, horas e horas e horas, um grupo defendendo um lado, um grupo defendendo o outro, né? E realmente, assim, para mim, é muito difícil até escolher, né? O que é melhor, uma lancha ou um veleiro. Agora, a maior parte dos nossos seguidores, dos usuários de barcos, fora os pescadores de barcos de alumínio, né? Que a maioria está ali, mas do pessoal que passeia e tal, entre lanchas, principalmente de fibra, uma parte, e veleiros de fibra, claro, uma parte está dividida entre lanchas e veleiros, fora a turma do jet, fora a turma dos infláveis, né? Nós vamos falar nisso aqui também. Mas lanche e veleiro não são, eu não diria antagônicos, né? Na verdade, são complementares, mas eles se amam e se detestam ao mesmo tempo, né? Tem uma sina do outro, mas não é bem assim, né? Na verdade, a gente convive no mesmo espaço, no mesmo mar, na mesma água. E vamos falar um pouquinho dessas duas tribos, que eu encaixo duas e você também, né? Você também. Primeira coisa, você que tem tanta experiência em barco a motor, você que passou a maior parte da sua vida profissional comandando iates a motor, por que agora você se decidiu por um barco à vela, por um veleiro? Que agora você tem um veleiro e não um trawler ou uma lancha. Por que você foi para a vela? Bem, vamos começar. No caso, são várias tribos de uma mesma nação, né? A nação do mundo náutico, e são várias tribos. Eu acho que não é só vela e motor, porque entre elas também tem muita diferença, né? Você tem o pessoal que gosta de uma lancha de velocidade, você tem o pessoal que gosta de um trawler, de uma traineira, né? Você tem um veleiro de regata, você tem um veleiro de cruzeiro, você tem
um veleiro alucinado de multicasco. Então, são várias tribos de uma mesma nação. Eu realmente, ah, o veleiro sempre teve nos meus planos. Antes de eu começar a Moana, eu sempre gostei, sempre li muito a respeito, A Moana mas é livraria Moana. realmente, a livraria Moana, Moana Livros, né? A Tá. gente começou lá por 94, fechou recentemente, fechou faz uns 2 anos. Nem considero ainda que tenha fechado, porque ainda confundem a gente, né? Está no Facebook, né? Minha mulher sempre chama de Dona Moana por aí e tal, é bem conhecida, né? A gente vendeu muito, a gente vendeu para o mundo inteiro. Tinha brasileiro espalhado, vendemos para Portugal, para a Europa toda, para os Estados Unidos, América do Sul toda. Vendemos, se não me falha a memória, até para o Japão a gente já vendeu livro de náutica e a maioria esmagadora de vela. Então, quando eu parei de trabalhar no motor, Os livros pela- eram de assunto de veleiro ou os compradores, os leitores eram veleiros? no- 99% assunto sobre vela. Tem muito pouco, se não me falha a memória, não tem nenhum título praticamente sobre barco a motor no Brasil. Eu mesmo escrevi um que ainda está guardado no computador, não deu para editar, talvez eu lance pela Amazon, que nem meu outro livro lá está na Amazon. Não, vamos pôr Né? livro de motor no mercado. Vamos pôr. Realmente, minha biblioteca aqui é quase tudo de vela, né? Mas tem É. muito assunto de motor também. O velejador é mais apaixonado do que o pessoal do motor, né? O pessoal do motor usa como um instrumento de prazer, o velejador talvez como um meio de prazer. É um pouco diferente uma coisa da outra. São mais apaixonados os velejadores, né? É uma escola, né? E você, pelo jeito, está bem apaixonado também, né? Que você tem dois, né? Tem um veleiro agora. Mas faz parte, né? Eu realmente, quando eu ando a vela, a parte que mais me chama a atenção sempre é quando eu desligo o motor. Porque quando você viaja num barco a motor, como eu viajei, né, nesse último que eu trabalhei, foram 40 mil milhas nele, fomos para a Europa, para os Estados Unidos, você fica muito tenso o tempo inteiro, sentindo a vibração do motor em tudo que você faz, onde você deita, onde você senta, onde você está, você está sempre sentindo estar ligado na vibração. Qualquer variação já é um alerta, né? Você já fica nervoso. Então, você desligar o motor e não depender dele, poder andar sem ele, é um prazer muito grande. Você veja bem, o que tem de velejador que é piloto. No tempo da Varig, né? Bracuí era lotado de velejadores da Varig. Parecia um clube à parte ali dentro, de tanto velejador que era piloto de avião, né? Tem o É, Zuravel, que deve estar ouvindo de repente e não nos deixa mentir. É muito, 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 muito. e não é piloto de planador, não, né? De avião Não, comercial. é, eu acho que é um prazer para quem vive no motor poder desligar, né? É, Se eu acho que é interrompe. isso aí. Ajuda muito a veleiro, ajuda muito a gente a desligar, né? Exato. Às vezes você está entrando como se tivesse. Se sai de um carro, né? Claro que é muito mais prazeroso, né, do que você dirigir. Mas você está num barco a motor, você está num veículo a motor, né? Você tem que prestar atenção no ruído do motor, tem outras coisas. Mas realmente tem muitas correntes, né, que nos levam a velejar. Né? Muitas correntes. Eu acho que você está certíssimo. Agora, Álvaro, falar um pouquinho. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui. O preço, só para esclarecer a todos, né? Tomando por base uma faixa muito procurada hoje de lanchas de 30 a 40 pés, veleiros também, né? Os Sim. veleiros acho que de 36 para cima, mas os menores também são procurados, principalmente os mais antigos. Mas tomando essa faixa de 30 a 40 pés, quantos por cento, no geral, tá? Tomando um estaleiro que equipa bem o barco, bem a lancha e bem o veleiro, um veleiro bem equipado, uma lancha bem equipada, quantos por cento a lancha do mesmo tamanho é mais cara que o veleiro? A grosso modo, uns 60%. Não tem outro jeito, porque os motores são a parte mais cara, né? Apesar de um veleiro ter mastro, ter velas, que pode ser muito sofisticado, muito caro, a gente tem que falar num termo de médio, né? Realmente,
causa dos motores, a lancha é sempre bem mais cara do que eles. Um veleiro e uma lancha, um veleiro de 32 pés tem um motor de 30 HP. Uma lancha 300 HP, uma lancha do mesmo porte, né? São É, 10 vezes mais potência, então sempre fica potência, né? mais caro. É, É, isso não tem como escapar. é uma boa diferença. Acho que no usado, imagino que essa proporção também permaneça, né? Fica por aí, eles caem igual, não tem um que caia mais do que o outro, né? A gente tem. Isso é vamos dizer, como a mesma coisa. Para manter um barco, quanto custa um barco? 10% do valor dele por ano. Muita gente não faz essa conta quando compra um barco e depois acha que não tem mais, comprou, acabou. Não, você vai ter suas despesas todo mês e tal. E em relação ao preço, é isso também, se mantém tanto no novo quanto no usado. Sim, sim, é uma diferença interessante, né? Interessante. E agora, Álvaro, além do preço, que eu acho que é um fator muito também decisivo, importante na escolha, né? As diferenças, quais, a seu ver, as principais diferenças entre os dois tipos de barcos? Nós falamos um pouquinho no começo sobre isso, mas vamos explorar um pouco mais esse assunto aí. Tá. O barco à vela, ele é mais lento. Uma lancha, por mais lerda que ela seja, ela vai ter 4, 5 vezes a velocidade de um veleiro. O veleiro no motor, ele é restrito a navegação dele a uma resistência de onda. Então, é de acordo com o tamanho do casco. Quanto maior o casco, mais ele pode andar. Mas esse máximo que ele vai andar é 5, é 6 nós, 5 nós, né? No caso, uma lancha, como o casco é planador, é baseado na motorização dela. Você vai gastar mais combustível, ela vai andar muito mais, né? Então, o veleiro, geralmente, ele é mais lento, ele é mais confortável, ele navega de uma forma mais confortável, talvez. Ele trabalha no mar, ele é um barco marinheiro. A lancha, ela rompe o caminho dela com a força, com a potência dos motores. Dentro de um veleiro desse tamanho, é mais confortável do que numa lancha do mesmo porte. Um veleiro de 36, 38 pés, ele pode acomodar aí 6 pessoas, tem 2, às vezes 3 cabines, tem 2 banheiros. Uma lancha de 36 pés, para ter um banheirinho já fica difícil. É outro tipo, o casco é diferente, um tem uma exigência, outro tem outra, né? O veleiro é mais É, confortável sempre. o veleiro é mais que a cabine, né? Mais confortável e tal. Então a lancha Exato. é mais rápida, né? Realmente, claro, né? Tem 10 vezes mais de motor, um é planante, outro é deslocante, não tem como, né? É mais rápido. E eu vejo também, assim, a parte do prática esportiva, né? Porque o veleiro ele tem uma grande cabine e o cockpit, né? A parte externa de ficar as pessoas já não é tão grande, né? E a lancha, nesse aspecto, é melhor, né? E como a Claro. prática esportiva aí diferencia para a gente entre as diferenças entre um barco e outro. Realmente, o pescador à vela, ele é preguiçoso. O máximo que ele faz é largar uma linha pela popa e esperar alguém pegar, né? Poxa, é É bom, né? sempre uma confusão na hora de botar o peixe para dentro, porque a borda é alta, não é feito para isso. Uma lancha, ela geralmente tem um cockpit maior, uma área de convivência maior, você tem mais espaço para levar tralha, para levar equipamento de mergulho. É muito mais fácil você mergulhar a partir de uma lancha do que de um veleiro, né? O uso faz essa diferença entre os dois. Outra questão que, se não me falha, é a questão do barulho, o ruído. O veleiro, quando navega, principalmente você vai lá fora, você quase não escuta o motor, é um tututu muito de leve. Dentro de uma lancha, você não consegue, às vezes, escutar teu raciocínio, de tão forte que é o barulho dos motores, dependendo da potência. Você está lembrado, a gente fez teste uma vez numa lancha de, acho que se não me falha a memória, de uns 40 pés, e o escape dela era para lateral, você não conseguia raciocinar pilotando o barco de tanto barulho que tinha, É, né? é, O barulho também é uma questão que tem que ser levado. Não vamos nem falar no consumo, né? O que o veleiro, o que a lancha consome por hora, um barco à vela não consome um dia.
É muito diferente, nossa senhora. O consumo é muito diferente. Realmente, os motores, o nível de ruído, apesar que os motores modernos estão mais silenciosos. As Claro, instalações claro. das modernas, né, muitas vezes parte da descarga vai para baixo d'água, né? Então, Sem tem algumas dúvida. coisas que ajudam também. Mas é imbatível. O motor, o barulho do motor do veleiro é muito menor que o barulho de uma lancha. E A daí, gente testava protótipo, né? A gente estava é, susceptível a enfrentar qualquer tipo de barco qualquer coisa. pegando fogo, barco afundando, já aconteceu de tudo. Protótipo é Teste é complicado. teste. Né? É, Teste é teste. E também, Álvaro, tem a questão da, assim, a gente estava falando, né, do cockpit, de embarcar, pescar e tal. Então, eu acho que para pescar e para mergulhar, acho que lancha é melhor para não isso, né? tenha dúvida, não tenha dúvida. Para Agora, quem chegar gosta rápido também, para chegar não, rápido chega também. rápido, quando o mar deixa chegar, com certeza, né? Se a média que você falou, Exato. 4 vezes, né? Então, você É, pode ir em vários lugares no mesmo dia, coisa que um veleiro você não teria essa oportunidade. Com a lancha você de tem, jeito algum. É, você tem essa oportunidade. Mas você tem também atenção maior na lancha do que o veleiro. Agora, Álvaro, quem gosta de competir, hoje quase não tem corrida de lancha. Quem gosta de competir aí, foi. negócio é veleiro. É uma regatinha de vez em quando, né? Isso daí o veleiro proporciona, não proporciona? Com certeza. Em matéria de cruzeiro, né, em matéria de regata, existem máquinas hoje à vela que, sei lá, acho que precisa de um brevet de pilotar avião, porque o troço sai fora d'água, né? Tem esses hidrofoil, esses tipos de acessórios que o barco é extremamente rápido, extremamente veloz. Houve uma época que Veleiro o barco. passou de 40 nós. Ah, exatamente. Houve uma época que faziam gincana de barco a motor. Eu cheguei a ver quando era garoto corrida de barco de velocidade na represa Billings, né? Em Guarapiranga, tal, tinha corrida, tinha os clubes, tal. Hoje, por É verdade. exemplo, um pouco mais tarde, o nosso amigo Renha vai estar falando sobre a experiência dele como recordista, né, de Santos Rio a motor. Santos Rio, Paulo Uma, Renha. uma Renha. tábua motorizada, uma velocidade estúpida, né? Cara, acho que ele sentiu dor na coluna por uns 2 meses depois Ah, daquilo. com certeza. Com certeza. Né? E regata não É, tem isso. Regata é mais é, descontraída. Fora, que nem você falou, os barcos super profissionais, né? Mas só o próprio barco aí, você pode fazer uma regata, né? Competir em Angra, Paraty Angra, né? claro. Outras regatas ali que tem no Bracuí. O veleiro Justiça proporciona seja, também. justiça seja feita, existe veleiro de regata, existe veleiro de cruzeiro. Tem uns que se dizem o misto dos dois, mas é que nem o pato, como a gente já conversou. Não faz nada direito, nem é um grande barco de cruzeiro, né, que tem capacidade pequena de combustível, de água, um conforto horroroso, né, porque os caras botam aquilo o mais cru possível, o mais leve possível. E como regateiro também, porque ele acaba ficando mais pesado que um barco puro de regata. Mas Sim. hoje em dia isso acho que meio que acabou, né? Realmente são quem faz um barco de regata é uma máquina de Kevlar, né? Materiais sintéticos de última geração, tal. O velejador romântico de cruzeiro é outra coisa, pesadinho. É, eu acho que quem vai para um veleiro tem que escolher muito bem se quer regata pura, assumir o lado velejador e vai correr regata, porque aí o barco pode ter 40 pés, não tem nada por dentro, é para competir, né? Ou se vai Exato. para ela de cruzeiro, e de vez em quando você pode brincar, mas como você falou, né? Você pode brincar, mas não é uma É, máquina profissional para isso. Agora, Álvaro, também tem a questão do veleiro, né? O veleiro tem que tomar um pouco mais cuidado na aproximação por causa da quilha, né? Então, águas mais rasas, aí a lancha leva com vantagem. certeza, Algumas barras o veleiro não entra de jeito nenhum, né? com Então, certeza. e a agilidade também, né? A lancha normalmente tem, quando é motor de popa ou centro-gaveta, o motor já dá conta do recado, mas quando é maior tem 2 motores, então você tem muita agilidade, né? Isso Com daí também certeza, propõe com certeza. uma facilidade melhor, né? E também, que eu lembro, é, você numa lancha, você não precisa ter tanto conhecimento, né, quanto num barco à vela. Um barco à vela, além da navegação, toda a parte de mar, de navegação de água, balizamento,
os sinais, tudo igual para os dois, né? A lancha, você tem que entender um pouco do motor, cortar uma onda e tal, ancorar e tal, mas você não tem que saber a arte do velejar, né? O veleiro tem que Exato. saber tudo que o lancheiro sabe, mais a questão de velejar, do velejar, que é um mote, né, de você ter um barco à vela, né? É o velejar. Então, eu vejo que o velejador, claro, né, tem que ter um conhecimento um pouco mais, porque ele É, vai também navegar à vela, quer dizer, ele vai navegar e velejar. Ele vai saber tudo que o cara do barco, o motor, sabe e mais um pouquinho, né? Tem que estar um pouquinho na é. frente disso aí. Eu Então, acho que considero, se me permite, eu considero a vela uma escola, né? É muito importante para quem vai navegar aprender num veleiro. Eu acho que deveria ser quase obrigatório saber velejar, porque a pessoa passa a compreender melhor o mar, compreender melhor a força de uma correnteza, a força de um vento, um estado de mar, uma situação de perigo, a própria meteorologia, fica mais ligado, né? Não é que nem se faz também uma ideia. Existem bons lancheiros. Existe o lancheiro e o iatista motor, né? quer dizer, Pessoa mais nem ligada, mais consciente. Álvaro, acho que você É, está sendo preconceituoso. Você quer dizer que não, nem não, todos os não, lancheiros são ruins, é isso? não, quase isso. A gente está acostumado, quem é velejador tem sempre o preconceito. Ah, o cara passa fazendo marola. É que ele está olhando para frente, ele não está olhando para trás, ele não sabe o tamanho do estrago que ele está É, fazendo, é, né? Eu uma vez, é eu verdade. tenho um caos aí para contar. Uma vez entrou um barco muito parecido com o que eu trabalhava, lá na Cotia, e ele entrou no pau. Ele entrou no pau. Imagina o marolão que ele não fez ali na Cotia, né? Que aquilo é uma A piscina. Cotia, a Ilha da Cotia, lá na Ilha da região de Cotia, lá em Paraty, né, Paraty, que é um lugar exato. super tranquilo. É uma Né? Dizem que se piscina, o mundo acabar, vai sobrar Cotia de tão tranquilo que é aquilo. Quer dizer, exato, para alguém passar rápido lá, imagina o estrago que deve ter feito. exato. E eu estava já fundeado num cantinho lá, não estava chamando a atenção de ninguém quando esse cidadão passou. Você estava numa Dali lancha ou no umas. veleiro? Não, eu estava num troller muito parecido. O troller, quando faz marola, meu amigo, sai de perto, porque dá para pegar Troller onda. Qual o tamanho desse troller? Ah, 90 pés. Entrou um 98 depois. Esse 98 Nossa, entrou fazendo muita marola. Aí eu estava lá quieto no meu canto. Quando foi de tarde, veio um veleiro de uns 40 pés. Ele deu uma volta em mim assim, a toda velocidade. Acho que ele quis se vingar da marola que tinha pego ele de achando manhã, que fosse pensando que você. era eu que tinha feito a marola. É até brincadeira, um barco de quase 100 toneladas, né? Não é qualquer veleiro que vai fazer a marola para mexer o coitado do barco. São causas que acontecem, né? São causas. Realmente, o barco a cruzeiro, um veleiro a cruzeiro, para uma viagem transoceânica, ele conversa melhor com o mar. Eu tenho um amigo meu, francês, ele deu a volta ao mundo nos 60 pés, um barco dele tinha 60 pés. Por coincidência, ele gastou 60 litros de diesel para dar uma volta ao mundo. Ele só fez a vela. Ele só Caramba, usava o motor de vez em quando para entrar e sair de um lugar pior, esse é né? velejador, hein? Inclusive ele já faleceu, era um bom amigo, gostava muito dele, mas Deus o tenha, que o Olo tenha, né? Mas eu fiz travessia de oceano com barco a motor, o nosso barco era extremamente econômico, mas eu não gastei menos do que 85 litros por hora nos dois motores. O cara gastou menos para dar uma volta ao mundo do que eu gastei em uma hora de diesel, né? São Espera coisas aí, diferentes. nossa, teu barco era muito econômico, 90 pés, você gastava só Era, 85 litros por hora, os dois era motores mais gerador? mais gerador, foi. Poxa, Posso né? provar, até a nota fiscal ainda do É, combustível. Eu só saí de como Cabo Verde, fui a Salvador numa tocada só, 10 dias. Foram 2.070 milhas, se não me falha a memória. de Cabo Verde a Salvador, né? É, é.
O troller tem essa vantagem, né, da economia, porque uma lancha de 60 pés, em velocidade de cruzeiro, gasta 200 litros por hora fácil. Exato. Você gastou numa lancha de 90 pés, quer dizer, um troller de 90 pés, muito mais pesado, mais devagar, que você navegou, claro, mas 85 litros por hora com um gerador. Tava para quase acompanhar nado, né? Que eu tava 8 nós, 8,5. Não, nada. O De veleiro vai a caiaque me 5 nós, passava. não vai De não, caiaque me passava. 3 nós de caiaque. 4, se você muito bom. Mas é legal essa informação. E Álvaro, bom, também uma coisa que a gente tem que lembrar é que o mercado produz muito mais lanchas do que veleiros, né? Quer dizer, Sem dúvida. Né? E hoje, comprar um veleiro novo no Brasil é mais difícil, né? Tem poucos estaleiros fabricando, existem estaleiros, tem a Delta, tem a MJ, tem a Flash, na Bahia tem o Crowther, 88 catamarã, no Nordeste fabricam catamarãs também, a vela, mas Sim. muito mais fácil comprar uma lancha, né? Quer dizer, o mercado... Sem sombra de dúvida. O mercado brasileiro, pelo menos, é para lancha, o mundo inteiro acho que é assim, né? Talvez eu lembro a Beneteau, né? O grupo Beneteau, tem a Beneteau, Janot, é um dos maiores grupos náuticos do mundo, e eu acredito que ainda, era um pouquinho assim no passado, eu acredito que ainda o maior faturamento do grupo sejam os veleiros, né? Porque o pessoal de charter, no Caribe, Grécia e tal, Croácia, né? Então o barco escolhido para o charter é o veleiro, né? E muitos catamarãs também, né? Mas realmente o mercado de produção é mais para lanchas, então por isso que a gente não tem tanta oferta, né, de barcos à vela novos aí no mercado. Agora, o francês domina, né? O francês domina a construção de veleiro. Na Itália, para você achar um estaleiro que faça barco à vela, é a mosca branca, porque o italiano é motor. É motor. Né? Em brasileiro segue muito italiano, né? Exato, com certeza. Nós dois, nosso sobrenome... Ti amo, tutti oriundi. Álvaro, e fala também um pouquinho, você começou falando da manutenção, o barco gasta mais ou menos, equivale mais ou menos os gastos de manutenção para um barco novo, 10% do valor dele por ano, um barco usado um pouco mais, né? Agora, como é que é a manutenção, o custo de manutenção de um veleiro e de uma lancha? Como é que você vê isso daí? O veleiro, o custo de manutenção é menor. Apesar de ser um barco até mais trabalhoso em matéria de manutenção, que ele tem mais equipamento de força, catraca, e não tem uma catraca, ele tem um monte de catraca, então você precisa abrir aquilo, passar graxa, não sei o que, tal, então tem mais peças móveis, partes móveis, é mais complexa. Os guinchos, né, que puxam as velas, os cabos das velas e tal. Os cabos e tal. Desculpa, é o vício, né, do maritimês, salta sem perceber. Realmente, ele é mais trabalhoso, mas é de um custo menor. Se você levar em consideração que o motor de uma lancha é 10 vezes maior que o do veleiro, o custo dos filtros, de correia, da revisão, da mão de obra envolvida numa revisão é altíssimo. Claro. Geralmente, o próprio dono do barco à vela faz a manutenção do motor dele, troca de óleo, é uma coisa simples, vão 2, 3 litros. O outro lá vão 30, 40 litros, filtro, é anodo, é muita coisa. E precisa botar no computador, senão o motor não vai funcionar depois. Né? O barco a motor hoje tem isso. Sim. As equipes de manutenção já vão lá, já bota o computador, já pluga no motor, já lê o motor todo, já sabe o que tem que fazer. Nada. E no veleiro, geralmente, que eu saiba, é tudo mecânico. Então, mecânico, o custo é muito diferente, né? Agora tem um problema, né? Você, por exemplo, um veleiro você vai manter ele dentro d'água. Então, se você subir todo ano, que é um caso muito raro para pintar o fundo, ainda mais que algumas tintas hoje estão permitindo até ficar mais tempo, não tem problema. Agora, uma lancha, como a gente está falando, de 30, 40 pés, ela é centro-rabeta. Ela tem uma rabeta de alumínio. Pelo amor de Deus, não vai deixar um barco desse dentro da água, né? Até barcos maiores, que tem esses sistemas IPS, né? Não pode deixar isso dentro da água, vai estragar tudo. Vai te dar embaixo do casco, né? Parece um ventilador que fica embaixo do barco, que totalmente permite uma manobra muito mais fácil, né? O IPS tem joystick e tal, mas
essa sofisticação também Cobra, te né? aumenta o custo e cobra, você tem que manter esse barco no seco. Se você Sim. mantiver um troço desse dentro d'água, em pouco tempo você vai perder tudo. Assim como a rabeta no barco de 30 pés, 40 pés, é importante que você mantenha no seco. Senão, quando você chegar, você não vai achar mais o barco. Aquilo vai entrar Essa uma água, vai te vai, botar no claro, fundo. claro. A rabeta eu vejo mais delicada, né? Rabeta de alumínio e tal. Essas propulsões tipo o IPS da Volvo, elas já têm uma liga de nibral que elas são feitas realmente para ficar dentro Exato, d'água. para Agora, aguentar mais tempo. É. para aguentar mais tempo. Agora é uma transmissão, né? A gente tem uma transmissão, não é tão simples quanto um eixo de pé de galinha. Em compensação, você tem, que você falou, né? O joystick. Você paga mais caro, mas você tem mais recursos. Agora, é claro que é mais caro, né? Claro que é mais caro com o veleiro, a Exato. manutenção. Não tem como fugir, A né? parte de eletrônicos não é tão diferente, porque dependendo do veleiro, você tem estação de tempo para poder ler a velocidade do vento, a direção, aqueles B&D, né? Aqueles equipamentos custam caríssimo, né? Sim, Tem que sim, ter tudo que tem na lancha e mais alguma coisa, sim, né? sim. Então, realmente, Normalmente eletrônicos, o veleiro, é, dependendo do capital, tem que tem ter. coisa É que os cara. instrumentos, os veleiros, os monitores são menores, né? As lanchas usam maiores. Se Exato. for lancha de pesca, usam dois, três grandes, né? Isso, é. Muito potentes, então, nas lanchas de pesca, então isso aí encarece bastante, né? Com A, certeza. o custo final do barco. E o veleiro tem muitos eletrônicos, mas as telas são menores, então não é E tão tem muita gente que anda assim. Eu ainda tenho uma fita mini cassete que eu amarro no brandal, o- os pedacinhos de fita. para No, você fazer os continua birutas, funcionando. continua Co- funcionando, né? Quer dizer, não precisa ser a biruta, Como, né? A exato, mecânica, tem um. a fita, né? Um pedacinho de fita cassete antiga, amarra no estaiamento, o vento vê ali, a gente vê a biruta, né? Exatamente, exatamente. Essa Funciona. é, essa é a essência da vela, né? A vela, É, ela é primitiva no bom sentido, né? Ela é natural, você usa os recursos da natureza, você usa muito a eu, natureza para você ir para frente, né? Na vela. eu gostaria até de voltar no primeiro item da nossa conversa, né? Que são essas Sim. tribos diferentes. O Ah, pessoal de lancha, o pessoal de barco a motor, ele faz, o prazer dele está no chegar e o velejador está no caminho. Então você no pega navegar. uma lancha, o pessoal acorda de manhã tal, sai da marina 10, 11 horas, mete a manete, meia hora depois, uma hora depois, ele está no destino dele para passar o dia dele se divertindo na água tal. O navegar é o meio necessário para chegar na diversão dele. O velejador, ele acorda de manhã, toma um café, dá uma olhada no céu, acho que hoje vai dar. Ele dá uma saidinha otimista ao motor, dali a pouco ele bota a vela para cima, e aí ele segura a onda dele o dia todo para chegar no final do dia, no destino dele, e aproveitar. Mas ele aproveitou no caminho. Velejar é uma coisa diferente do que andar motor. A gente pode fazer analogia, várias analogias. O pessoal do veleiro, de repente, é o pessoal do motorhome. E o pessoal da lancha é o pessoal da BMW. Um pega e vai em alta velocidade, o outro vai parando. Eu tive essa experiência recentemente, é bem por aí. Tem muita semelhança. Você vai, dá uma paradinha aqui, que legal. Não tem aquela pressa que tem um carro que simplesmente pega e vai, né? É bem diferente. São tribos diferentes, né? Assim, o acelerar também é gostoso, né? Você navegar Claro, rápido também é gostoso, né? Mas a sensação do velejar, um veleiro monocasco, aquela dernada que ele dá, né? O exato. silêncio que a gente já falou, isso é um grande prazer, né? Tem É a uma gente coisinha que, relaxa, deixa a é, cabeça um pouco mais longe dos problemas ali da mas motor e tal. Sim, o homem gosta muito mais de velejar do que mulher. Existem excelentes velejadoras, né? Algumas fantásticas no Brasil mesmo. A gente tem várias que se destacaram nos últimos tempos, que antes era um clube do bolinha mesmo, né? A gente sabe que era. Por exemplo, a Cris Amaral acabou de chegar lá da Patagônia, passou acho que meses lá.
Então, tem muita velejadora. Agora, a mulher não gosta, na média não gosta, porque veleiro faz enjoar. Não Isso tem é uma jeito. boa. Qual O, barco? o Não velejos, balão, que lancha. a lancha é muito mais tranquilo para se navegar Ah, é? nesse aspecto, É. porque você Por como quê, hein? está você como tá em velocidade, você vai arfando, vamos dizer, vai abrindo o teu caminho, o barco é até mais estável. Os barcos maiores têm estabilizador, eles balançam menos, o conforto é maior, tal. Um veleiro, meu amigo, para você entrar dentro dele, por exemplo, vai fazer o almoço, precisa ter preparo, porque senão o cara não aguenta. É complicado, é E complicado. mesmo os veleiros catamarãs, dois Não, multicascos, não, catamarãs, aí não, claro, não, a gente está falando de monocasco, né? O multicasco é um caso à parte, aquilo é uma nave espacial, né? Adoraria, adoraria. Muitos custam muito mais do que um barco a motor. A estrutura dele, o material utilizado hoje em dia, faz um catamarã ter um valor tão grande, não tem diferença quase de um prato, de um barco a motor do mesmo porte, ainda mais que também leva dois motores, né? Não tão grandes, mas leva, né? Mas a estrutura dela, o volume dela é muito maior, né? Tem 3, 4 vezes mais boca que a lancha, né? Porque ela sim, ocupa o espaço muito maior. A sim, vaga na sim, marina também vai ser mais cara, vai vai pagar ser duas mais vagas. caro. É verdade, é verdade. É São dois complicado. A gente, motores, senão aí abre muita variável, já viu, a gente se perde né? aqui, no, né? A Não, vai gente tem que embora. ficar no arroz com feijão, né? Mas é interessante essas colocações, né? Eu acho que, em função de muito do que a gente falou aqui, a gente acaba escolhendo, né? Mas agora, na verdade, a palavra final é do coração, né, Álvaro? Sem dúvida, sem dúvida. A palavra final é do coração. A gente Apesar que a razão aí, a gente colocou vários tópicos aqui, né? Mas, e essa palavra final, que é a que manda, e eu acho que é o coração. E muita gente também escolhe o veleiro como para morar, não é a segunda casa, é a primeira sem casa, dúvida. né? E lancha não tem isso, né? Não, muito raro. Eu não sei de gente, de alguém que mora no barco a motor aqui no Brasil, pelo menos é caso muito raro. Já vi morar em barco a motor, mas amarrado na marina, não tinha nem motor dentro do barco. Usava o espaço do motor para outras coisas, né? Porque o próprio conforto do barco a motor ele é mais restrito em armários e tudo. Não, é outra filosofia, é outra É outra filosofia. filosofia. Tem os É, dois lados exato, aí. Inclusive, exato. você me contou um caso uma vez, uma lancha de 55 pés, que normalmente usa dois motores de 800, 900 cavalos cada um, e ele estava usando o casco todo, mas tirou os motores e como é que ele trocou os motores, não Botou foi? dois motores de popa. Essa foto me mandaram do barco. Acho que ele estava no lugar chamado Saco do Céu, que quem veleja, quem navega aqui nessa região conhece bem, na Ilha Miami, Grande. grande, né? E o cidadão estava lá com um barco de 50 a 55 pés e dois motores de popa. Não me lembro a capacidade, mas Caramba, era Álvaro. coisa de 60, 80 HP, não era nada. Mas não vai, se Esse pegar um vento, se pegar pode um ser até vento, ele vai perder o barco dele. não vai conseguir manobrar. Não vai Não vai conseguir conseguir manobrar. manobrar, né? Mas é muito complicado. Mas já vi isso, isso existe. Uma coisa que você, outro dia a gente também comentava, né? Você que me botou na parede. Porque eu, que gosto de velejar, fui trabalhar em barco a motor, né? Existem, na época que eu comecei a trabalhar com iatismo, foi na década de 1980, né? Tinham pouquíssimos veleiros no Brasil de porte, pouquíssimos, pouquíssimos. Depois, com o passar dos anos, tem vários velejadores profissionais, skipper, né? O pessoal usa muito a expressão skipper para quem comanda veleiros, né? Tem o Atrevida, né? Tem o Joca, por exemplo, que é meu contemporâneo, digamos, tem 30, 40 anos de profissão, sempre trabalhando com veleiros, né? E está, acho que na Sorsa. É, temos o Hawley, que parou recentemente, né, que deu volta ao mundo, ele, o Crespo. Ele Sim, sim. comandou um veleiro maravilhoso em Angra dos Reis, de uns 80 pés também, um barco 80 pés, todo de 80 fibra de pés. carbono.
Era um barcão. Eu cheguei a cruzar com ele um outro barco na Europa. Existem muitos brasileiros, bons velejadores, né? O Pedrão, com certeza, Sim, sim, bons velejadores brasileiros que sempre trabalharam em barcos no exterior, principalmente, que o Brasil sempre foi muito difícil trazer um barco é, grande. A indústria sim. nacional não produzia no passado. É muito, É, o cara tem que ser muito bom velejador, mas o grau de exigência média do proprietário de um veleiro desse é menor, ele é mais espartano, ele se entrosa melhor na tripulação, ele, vamos dizer, ele entra para a turma, ele pega cabo, ele issa a vela, ele participa mais, não está muito ligado no status. Já o do barco a motor é um outro tipo de proprietário mais ligado ao status, mais ligado na hotelaria. A minha família é de hotelaria, né? Minha família teve hotel, já minha avó tinha pensão em Santos no início do século XX, né? os italianos Então, iam para lá, né? também não, mas o lado brasileiro também teve pensão, né? Então, a parte de hotelaria eu tenho muito conhecimento. Isso para mim sempre me ajudou, né, nos barcos a motor. Tinha barcos que era serviço muito mais do que 5 estrelas, né? Coisa de cinema. Você tendo as ferramentas para fazer isso, você faz um excelente trabalho. O cara Sim, pode ter sim, tudo. É o objeto de luxo mais caro que claro, existe, o lazer claro, de luxo mais caro, sim, né? sim. E Álvaro, falando um pouquinho do catamarã à vela e o catamarã a motor, né? Nós temos estaleiros no Brasil que fazem catamarãs a motor, temos estaleiros que fazem pontoon boats, né? São multicascos de catamarãs ou trimarãs com casco de alumínio, a Boats lá de Santa Catarina, que faz as lanchas catamarãs Sim. de fibra, né? Como é que você vê uma lancha catamarã aí? Ela lembra um pouco, tem um pouco do conceito um pouco das partes boas do veleiro catamarã? Como é que você vê? Com certeza, você tem um calado menor, né? Você do que um veleiro, vamos dizer, né? Você tem num catamarã motor motores de menor capacidade. Você pode ter motores menores que vão consumir menos e te dar uma grande autonomia. Então, o catamarã motor realmente é uma ferramenta muito boa, é um equipamento muito bom. Tem, infelizmente, muito poucos no Brasil. Em Angra eu conheço um apenas, ou dois, que eu me lembro de ter visto naquela região. São poucos no Brasil, mas lá fora é muito utilizado. Existem os catamarãs a motor que a gente conhece, que são de alta velocidade, de alta Sim, performance. sim, Até sim. a Tinha os no Amares no caso, Brasil, a né? Marinha, a Marinha Americana chegou a fazer um catamarã gigantesco. Eu cheguei a ver o projeto dele, um barco de, sei lá, de 40 metros, sabe? Puxa, Nossa, ele tinha um hidrofólio na frente, um aerofólio, para não deixar né? ele capotar para trás. Era uma Ah, lancha, é? era torpedeiro, inclusive, era um Caramba, espetáculo. Não sei que não fim sei. levou isso, eles investem muito nisso, gastam É, muito, Marcos, experimentam sabe, muito. eu sei que eles fizeram umas lanchas rápidas, né? Para perseguir piratas ali na Somália, aquela região, tinha uns Exato, é. de cascos rápidos. Mas realmente a possibilidade, quer dizer, a fabricação, né, de multicascos a motor no Brasil é bem menor que os monocascos, né? Mas o multicasco é um excelente barco, né? Eu já naveguei muito de multicasco a motor. Quando se acerta um bom multicasco a motor, ele é muito prazeroso de navegar, né? Tem a estabilidade, falou da motorização, bem bacana. Bom, esse assunto aqui é muito longo, né, Álvaro? Com certeza. A gente tem muito o que falar. Eu queria, bom, respeitando o nosso horário aí, eu acho que está na hora já da gente encerrar a nossa Uma live. pena. É uma pena. Mas, Álvaro, nós vamos voltar a conversar sobre outros assuntos, aproveitando a É, sua grande experiência aí, né? Que é muito legal poder falar com você e compartilhar um pouco desse conhecimento único que você tem aí. é. Então, Eu quero. preciso confessar uma coisinha. Acho que eu não falava tanto nos últimos 3 meses que eu estou trancado em casa. Esses últimos 3 meses, estou com a garganta já arranhando. Foi muito bom, foi muito bom. Uma balinha de gengibre aí, Ah, né?
É bom para Então tá. enjoo também, bom para enjoo. Também, é Para verdade. maré é É bom. verdade. Muito legal. Bom, pessoal, quarta-feira que vem temos nossa próxima live. Nossas lives são sempre às quartas, sempre às 18, das 18 às 19, né? Então, espero vocês aqui. E o comandante Capotranto, que é o apelido dele, né? Álvaro Otranto, Capotranto, vai com certeza nos prestigiar em novas lives aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Álvaro, um grande abraço, obrigado especial a você, né, por compartilhar seu tempo aqui com a gente e passar tantas informações importantes. Muito Foi obrigado. muito bom. Até a próxima semana.